Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos falar hoje sobre um tema extremamente instigante: sigilo profissional. Como lidar quando o cliente revela o segredo do crime? Ou seja, como trabalhar a questão da revelação dos segredos. Bem-vindo a mais um episódio do Falando Direito com Charles Chaves. Colabore com o nosso canal, curta, comente, compartilhe e ative o sininho. Esse tema é extremamente instigante e angustiante para o profissional do direito, principalmente aquele que atua na área criminal e até mesmo aqueles operadores do direito que não atuam na área criminal, diante da ideia do sigilo profissional, né? Ao contrário de que muitos pensam, a ideia do sigilo profissional, muitas das vezes aquilo que é confidencializado pelo seu cliente, você deve guardá-lo, porque você não pode revelar. Professor Charles, se eu revelar algo comentado do meu cliente, o que acontece? Eu posso responder por crime, porque existe o crime do artigo 154 do Código Penal, revelar segredo profissional. Como também, se eu for advogado, eu posso responder de forma disciplinar pelo Código de Ética e Disciplina da OAB. Ué, professor, mas assim a gente não deve dizer a verdade? Pois bem, esse tipo de informação, ele gera uma minúcia, um comportamento diferente. Porque eu, como advogado, eu devo conversar com o meu cliente e perguntar como que ocorreu o crime, quais são as teses que você pretende utilizar e assim por diante. E muitas das vezes o cliente confessa um crime. Só que você, como advogado, não pode revelar esse segredo, porque nós temos a ideia do sigilo profissional. Você deve usar as teses lícitas e legais, mas esse sigilo não pode ser anexado ou utilizado no processo, porque seria uma prova ilícita, porque só obtém mediante informação confidencial. Tanto é verdade que nós temos o artigo 207 do Código de Processo Penal que coloca que aquelas pessoas em face da sua função, ministério ou profissão que obtêm alguma confidencialidade, eles não podem testemunhar, salvo, lá no artigo 207 do CPP, salvo se for autorizado pela aquela pessoa que trouxe aquela informação. Então, quem que se inclui no artigo 207? Padre, pastor, psicólogo, médico, enfermeiro, ou seja, são pessoas que acabam obtendo informação dentro de uma peculiaridade, dentro de uma ideia de confidência, ok? Porém, o advogado tem uma lei federal, a Lei 8.906/94, que estabelece que o advogado não pode depor em causa que atuou ou teve contato com o seu cliente. Então, ele não pode revelar o segredo. E lá coloca uma situação mais interessante, que mesmo autorizado pelo cliente, o advogado não pode depor. E se ele revelar alguma informação sobre o crime já ocorreu, estou colocando a situação, o crime já ocorreu, o advogado tem as informações, gravações, filmagem, cartas, o que for. Se ele juntar nos autos, será considerado uma prova ilegítima, que via de consequência será uma prova ilícita, que deve o quê? Desentranhar dos autos. O que é desentranhar? Vai ser retirado dos autos. Ou seja, mesmo sendo verdade, não pode ser utilizado por conta da forma que foi obtida. Então o advogado tem que saber lidar com isso. Professor Charles, eu sou advogado da vara de família. Eu gravo tudo no meu escritório. Tudo bem, não tem problema. Só que um cliente foi lá e me procurou e começou a falar. Ele me procurou como advogado falar de um crime que já ocorreu. Eu posso revelar porque eu não atuo na área criminal. Não posso, porque eu tenho sigilo profissional. Então o sigilo profissional abarca toda essa realidade de, dentro da profissão, eu obter uma informação, aceitando ou não a causa, atuando ou não nessa causa, ok? Essa é a ideia do sigilo profissional. Tem algumas exceções? Tem. Mas antes de falar dessas exceções, a lei federal dá uma blindagem para o advogado. Que blindagem? Eu tenho a inviolabilidade do meu local de trabalho, das minhas pastas, dos meus documentos. Por que eu tenho essa blindagem? O advogado tem uma proteção. Essa proteção se dá justamente porque eu atendo clientes e esses clientes revelam segredo, eu posso ter gravação em carta e elas não podem ser utilizadas. Veja bem, nós temos um princípio da serempididade. O que é o princípio da serempididade? Encontro fortuito de prova. Não se aplica ao advogado. Porque se a polícia me abordar e abrir minha pasta e encontrar fontes ou informações que possam criminalizar meu cliente, elas não podem ser utilizadas. Então nós temos esse ponto focal. Tem exceções, professor? Tem. Eu posso ter situações onde o advogado ele tem envolvimento com crime, onde vai ter uma busca e apreensão. E veja bem, o advogado, ao ter uma busca e apreensão, tem que ter a presença obrigatória de um representante do OAB.
Então a polícia não pode simplesmente entrar na minha casa? Não pode, tem que ter um representante da OAB. E tem que ter ordem judicial. E a busca tem que ser o quê? Pormenorizada, detalhada. O que quer dizer que a Polícia Civil Federal ou militar não poderia entrar no meu escritório sem ordem judicial? Não pode. E tem que ter uma ordem judicial detalhada, descrita, e essa ordem judicial detalhada, descrita, tem que ter um representante da OAB? Sim. E se a Polícia Civil, mesmo com essa ordem, encontrar de forma fortuita, princípio da serendipidade, informações sobre o cliente, crime, eles não podem pegar? Não podem pegar, ok? Seria prova ilícita se for anexado nos autos. Professor, mas quais são as exceções? Tem exceções. Ora, a partir do momento que eu tomo ciência de um crime, ok, o crime já aconteceu, eu não vou mudar nada da história do crime. Eu estou defendendo o cliente, o crime já aconteceu, mas tem possibilidade do crime, uma continuidade do crime. Por exemplo, o cliente me informa que vai matar as testemunhas. Aí eu tenho uma questão, sigilo profissional versus vida. E lógico, nós sabemos que prevalece a vida, é uma antinomia, um choque normativo. Então, esse sigilo profissional, ele é relativizado quando eu tenho um conflito de vida. Cuidado para você não confundir. A pessoa já matou, não vai ter nenhuma propensão de matar outra pessoa, então isso não tem, a vida já foi disseminada, já foi encerrada, então não há nenhum problema sobre o crime que já ocorreu no passado. Mas se há possibilidade de crimes no futuro sobre relacionado à vida ou à integridade física do advogado ou de outras pessoas, ele pode sim revelar o sigilo profissional sem cometer crime e sem responder eticamente, ok? Outra situação que é vai flexibilizar o sigilo profissional é justamente a ideia de quando o advogado é envolvido pelo seu cliente. Aí ele pode revelar, ok? São esses pontos que a gente queria colocar e aí nós estamos aí à disposição. Vou detalhar todos os artigos comentados aqui no comentário. Muito obrigado.